Reinaldo Azevedo, que é um liberal, defendeu a soberania da Venezuela, uma defesa muito bem feita e sem defender necessariamente Nicolás Maduro, sequestrado pelo Trump. Quem vai mostrar isso pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. É, Pedro, sou. vamos Tio lá. Rei defendeu Nicolás Maduro. A gente tá vendo o Reinaldo contradizendo, o Reinaldo do presente contradizendo o Reinaldo do passado em todos os aspectos. Vamos direto pro comentário em vídeo do Tio Rei, eu vou trazer o texto dele também, que eu não vou ler inteiro, que é gigantesco. Mas vamos ver aqui a breve fala dele de férias. Carlos, interrompo as minhas férias para um comentário necessário, suponho. Donald Trump atacou a Venezuela, prendeu o ditador Nicolás Maduro. Vocês vejam que até ele está chamando o ditador Nicolás Maduro, né? Band. Enfim, vamos lá. O conduziu aos Estados Unidos em companhia da mulher e disse que ele será julgado lá, segundo leis americanas, e a acusação é de que Maduro comanda o narcotráfico na Venezuela e também a exportação de cocaína para os Estados Unidos. Atenção, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tentaram provar essa vinculação do Maduro com os cartéis de droga e não conseguiram, não existem essas evidências. Ah, Maduro é um ditador asqueroso, mas essa evidência não existe. Não é? É um pretexto. Aliás, Trump não escondeu, né, a razão. Primeiro disse... Estão perguntando no chat qual a acusação contra a esposa do Maduro. Ela é acusada de ser cúmplice no tráfico de drogas. Acreditem se vocês quiserem. Estamos lá agora e vamos permanecer até que uma transição adequada possa acontecer. A primeira pergunta é adequada a quem, cara pálida? Claro que é adequada aos interesses americanos. E, na sequência, nossas gigantescas companhias petrolíferas americanas, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país. Se comporta, portanto, como dono do mundo, um colonizador. Né? Em dezembro, ele já tinha dito, a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. E só vai ficar maior, e o impacto neles vai ser algo nunca visto, até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo. Né? Ele está se referindo à nacionalização das empresas de petróleo, quando as empresas americanas saíram da Venezuela, embora o comércio de petróleo nunca tenha cessado. Né? O Stephen Miller, que é vice-chefe de gabinete da Casa Civil, disse que o suor, a engenhosidade e o trabalho árduo dos americanos criaram a indústria petrolífera da Venezuela. E aí disse que houve uma expropriação tirânica. Então, notem que a Venezuela foi invadida, o seu governante foi deposto, sequestrado, e o Trump está dizendo, e o governo Trump está dizendo que fez isso porque os Estados Unidos tinham sido roubados. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, que é um maluco de pedra, Total. Né, diz que com essa ação, a América pode projetar sua vontade em qualquer lugar, a qualquer momento. Não, isso não é verdade, mas isso nos remete a uma questão muito importante, a doutrina Monroe, que é do século XIX, do começo do século XIX, das 2 primeiras décadas. Então, Sofia, esse é o comentário, é um trecho, na verdade, o vídeo completo está, enfim, nas próprias redes do Reinaldo. É o seguinte, empresa nenhuma ocupa o lugar de um Estado. Se tinha empresa americana, o Estado venezuelano tem o direito de colocar impostos e eventualmente nacionalizar o recurso se ele for estratégico. É um absurdo isso aqui completo. E aí o Reinaldo se detém, e eu acho muito boa a cobertura dele, tá, gente? Ah, Pedro, por que você gosta do Reinaldo Azevedo? Não, porque ele comunica para além da nossa bolha já da esquerda, e ele explica pros liberais e para essa direita, desculpa, eu tenho que colocar um adjetivo bem forte, bandida, que tá aplaudindo essa aberração. Você pode, inclusive, achar, eu vou ir no extremo aqui, eu não acho que o Maduro é um ditador. Eu acho que ele é um líder autoritário, sim. Mas você pode até achar que o Maduro é um ditador. Mas isso aqui é uma aberração jurídica. Isso aqui é uma vontade de regredir, sei lá, para a Idade Média, em termos de ciência política.
E aí o Reinaldo escreve aqui, Venezuela e Monroe trumpismo. Lula tem um novo ativo eleitoral se ele não errar. E aí o Reinaldo fala uma coisa que é verdade. O Lula vai ganhar mais pontos com a população com o pânico que isso aqui vai provocar. O problema é se ele vai assumir o próximo governo. Mas vamos lá. O ataque de Donald Trump à Venezuela, a captura de Nicolás Maduro e sua mulher, a Cília Flores, o anúncio feito por Trump de que o país invadido ficará sob o comando estrangeiro até uma transição segura e sem cerimônia, com que o imperador do norte anunciou que as empresas americanas vão se apossar das maiores reservas de petróleo do mundo, bem, tudo é escancaradamente ilegal. O conjunto viola abertamente a Carta da ONU e a Constituição do próprio invasor, a Constituição americana. Sobre isso não há nenhuma controvérsia. O máximo que alguns podem comemorar imprudentemente é a fala de Pete Hegseth, secretário de guerra, segundo quem o evento prova que a América pode projetar a sua vontade em qualquer lugar, a qualquer momento. É uma mentira, mas a basófia é importante. O titular da Casa Branca escancara um modo de ver o mundo que nos remete ao século XIX e que define a cara do século XXI. E ora vejam, mais uma vez promove um feito que tem desdobramento eleitoral no Brasil. Já começou? Vamos ver. Abstenho-me aqui de falar muito mal de Maduro. Se alguém encontrar algum texto meu ou comentário favoráveis a esse senhor, eu paro tudo e vou criar galinhas. Deste escriba e comentarista, ele só levou porradas merecidas. Aí é a opinião do Reinaldo. Mas manterei distância de delinquentes morais que só conseguem bater em fascistas depois de provar a seus senhores ou financiadores de seus think tanks ou troca-trocas, né, Pedro Doria? Já que pensamento não produzem. Que os esquerdistas petistas não são. Não preciso provar nada a ninguém, nem dependo disso para manter o meu empreguinho. Como se percebe, dá-se o outro lado hoje em dia até para o vírus Covid-19, sob o pretexto de evitar como é mesmo? A polarização. Adiante. E aí eu só vou ler o final da coluna. Lula e as eleições do Brasil. O presidente Lula fez o óbvio, repudiou o ataque ilegal do tarifaço. Os bolsonaristas, o ataque legal do Trump. Os bolsonaristas que não têm perdido uma miserável chance de pensar, declarar e fazer coisas abjetas, obviamente estão em festa. Lula e Trump conversaram sobre Venezuela e é evidente que o governo americano não espera que o brasileiro se comporte como o palhaço Javier Milei. Que impacto isso terá nas relações Brasil e Estados Unidos é incerto, mas dadas as negociações em curso, é provável, no curto e no médio prazos, que seja baixo. Mas não há garantia sobre o futuro. Se o Monroe trumpismo não vê problemas em atacar um país e sequestrar o seu presidente em nome de interesses americanos, não se deve supor que terá muito pejo para tentar interferir nas eleições do Brasil a depender de como ande a história. Dado que bolsonaristas já saíram a saudar o ataque ilegal à Venezuela e como eles insistem na estupidez de comparar Maduro a Lula, é claro que vão ameaçar o eleitorado e o processo político com uma eventual intervenção americana no país. Já cometeram a burrada de apoiar as tarifas, Flávio Bolsonaro, o ora deputado do seu pai, e reconheça-se de fatia considerável do eleitorado, chegou a apelar à imagem das bombas atômicas contra o Japão para defender que o Brasil fizesse todas as vontades de Trump no caso do tarifaço. Encerro, Lula e PT, como todos os que pertencem a esse mundo, cometem erros, é claro, mas isso sempre tem que ser posto em perspectiva, em trânsito com as escolhas dos adversários. Repudiar uma intervenção estrangeira, seja por meio de tarifas, legislação de pretensões universais ou armas, corresponde a estar do lado certo da história. Os oponentes de Lula e do PT já enfiaram o pé na jaca como de hábito. Assim é hoje, nada impede que Lula também venha a errar, convém que o PT em particular seja prudente, até porque agora começa a abertura dos arquivos da podre herança madurista e a intervenção estupidamente ilegal dos Estados Unidos passará a ser tratada como matéria de justiça e de defesa dos direitos humanos. Convém não tentar errar ainda mais do que os bolsonaristas. Essa leitura final dele eu discordo em partes, mas tem um ponto aqui. Eu acho que a gente tem que acertar na comunicação, e é por isso que eu estava reclamando da Globo no outro corte, porque a bandeira da soberania eu acho que pode ser capaz de unificar o Brasil, Sofia. Pode. Especialmente nesse momento. E aí o Lula também tem que tratar, aí é o ponto que eu discordo do Reinaldo, o Reinaldo fica só em cima da análise eleitoral, como liberal que ele é. Eu acho que a gente precisa ganhar essa eleição e não só isso. E não só isso. A gente precisa derrotar o discurso deles. E a questão não é só eleitoral.
Fato. Pedro, eu concordo com a sua colocação. E eu acho que a gente tem que pensar também aqui que não é só isso pode dar pro Lula uma questão de mais um discurso como a gente já viu com a questão do Pix, como a gente já viu com as tarifas e tal. Isso pode fortalecer a esquerda, inclusive, dentro da Venezuela. Eu não acho que isso vai acontecer porque eles não vão deixar isso acontecer, mas se eventualmente o Maduro consegue voltar pra Venezuela e voltar ao poder, esse cara vai ser mais forte do que nunca. É tipo Chaves. Aconteceu isso com Chaves e ninguém acreditava, lembra? Exato, vai ser um efeito Mandela, sabe? As pessoas vão lembrar dele como, o cara que foi preso por não sei quantos anos, foi levado do país, foi... Então, talvez até por isso que a gente veja esse esforço aí deles de não se passarem muito, sabe? De não matarem o cara de uma vez, de já não... devem estar fazendo um esforço imenso para conseguir segurar o Trump, porque o Trump deve estar doido para humilhar o Maduro de tudo quanto é forma e deve ter uns 15 assessores lá dizendo não faça isso, que se você fizer só vai dar mais força para ele. Então, isso foi entregado em bandeja para toda a esquerda. Toda a esquerda latino-americana se fortalece. Por quê? Porque agora aquele discurso que muitas vezes é encarado como chapéu de alumínio pelos centristas, de não, a gente tá lutando contra o imperialismo, a gente tá lutando contra a ditadura dos Estados Unidos, etc. Agora isso ganha forma. Enfim. Exatamente. E então, Marilis Pereira Jorge, não, falar de imperialismo não é cafona. Não é cafona. A gente tá vendo ao vivíssimo como ele funciona. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.